Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa. Todos tenham uma boa palestra. Boa tarde, noite. Boa tarde, irmãos. É sempre muito bom estar aqui. Eu estava feliz com a tarefa, mas eu confesso que quando eu cheguei aqui, encontrei uma amiga querida, a tia Carmen. Estava morrendo de saudade, deu uma renovada na minha energia, assim. E é uma festa. É tão bom, né? E hoje é dia do amigo. Hoje é dia do amigo. Não os dias do amigo da internet, o amigo do Facebook, o amigo do não sei o quê. É o dia do amigo, né? Que já fazem muitos anos que a gente comemora. Então, se por acaso seu amigo está aí por perto e você ainda não deseja um bom dia, olha para o lado e diz feliz dia do amigo. Agora, se não for teu amigo, olha para ele e diz feliz dia do amigo. Quem sabe a gente fica amigo também, né? Há mais ou menos 2000 anos, veio à Terra um homem que, com as minhas palavras, eu prefiro dizer que é quase a materialização de Deus. E eu não estou falando aqui, nem confundindo, que Deus é Jesus. Não, de forma alguma. Mas se a gente refletir sobre Deus, ele é imaterial. Ele é aquela força suprema que nos deu a vida, que a gente tem a gratidão pela vida. E o Evangelho nos diz que o Verbo se fez carne, ou seja, que Jesus nasceu, encarnou aqui na Terra. E ele nos deu muitos exemplos. Exemplos de amor, exemplos de fraternidade, exemplos de caridade, exemplo de pureza, exemplo de força, exemplo de moral e tantos outros bons exemplos. Nenhum exemplo negativo. Jesus não nos ensinou com os seus exemplos a sermos maus, a sermos injustos ou desonestos. Não. Ele convidava que cada um de nós deixasse a nossa vida e segui-lo. E se nós trouxermos para hoje, os nossos dias atuais, não quer dizer que é para a gente abandonar as nossas casas, empregos, famílias e ir buscar numa figura material um Cristo reencarnado. Mas ele continua nos fazendo o convite para nós deixarmos de lado a nossa vida, a vida antiga, a vida dos velhos hábitos, a vida dos hábitos que não são tão bons e que ainda se fazem presente no nosso cotidiano. E existem muitas formas de nós não sermos bons filhos, bons irmãos, mas neste capítulo do Evangelho, o Cristo nos convida a buscar-nos o reino de Deus. No capítulo 18 do Evangelho de João, ele nos diz assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam embatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus.
mas meu reino não é aqui. Pilatos, abrindo um parêntese, que não deve ter entendido o que Jesus falou, disse-lhe: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o disseste, eu sou o rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Então, quando nós falamos, não somente eu hoje nesta reflexão, mas tantos outros irmãos que a gente ouve nas evangelizações, nas próprias palestras, quando nós falamos que nós ouvimos o convite de Jesus, não é que mediunicamente nós estamos escutando uma voz de Jesus nos chamando, mas moralmente, pela nossa consciência, nós somos convidados a segui-lo. Realmente, o reino de Jesus não é aqui na terra, mas onde é essa realeza de Jesus? Será que a gente precisa basicamente desencarnar para então estar no reino de Deus? E aí vem a nossa reflexão, a gente vai fazer essa reflexão juntos, né? Onde estão as nossas forças? Nós todos já estamos num momento onde a grande realeza da nossa vida é Jesus? Eu pergunto e eu vou responder. E essa resposta, ela pode até não se aplicar a todos, mas ela ainda se aplica à maioria de nós. Onde na Terra, atualmente, a nossa riqueza são os bens materiais. Não a realeza de Jesus. Quando nós falamos nos bens materiais, que fique bem claro a todos nós, que é maravilhoso e merecido cada um de nós termos as nossas casas. Aqueles que têm uma casa linda, aqueles que não têm ainda, mas que têm o sonho de construir, de comprar sua casa, somos merecedores. A gente merece. A gente merece conforto, a gente merece cama quentinha, casa bonita, carro confortável. Tá tudo certo quem consegue isso, viu? Ninguém tá falando, o espiritismo não fala que não pode, tá? Muito pelo contrário. Aqueles que têm condições, já que podem, que bom. Que se faça bom uso da sua casa confortável, do seu carro e dos passeios e da sua ótima alimentação. Nós somos merecedores. Afinal de contas, nós trabalhamos. Então, a gente trabalha e aos poucos vai adquirindo. Mas eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo. Lá em casa eu sempre dou esse exemplo para o meu marido, a gente conversa. Uma vez nós vimos, eu não lembro se foi eu ou se foi ele, uma geladeira que automaticamente detecta pelos leitores internos. Você programa a geladeira assim, essa geladeira contém 5 leites, 24 ovos, um pote de manteiga, um pacote de batatas, um pacote de carne. Você programa e diz, alimenta, né, aquele software, dizendo o que tem na geladeira. E o que ele faz? À medida que você vai diminuindo, ele faz o mapeamento e ele identifica. Você já consumiu um leite, então ele manda um e-mail para ti, da geladeira, dizendo que tu precisa repor o leite, a batata, na tua geladeira. Como que esse scanner faz isso, eu não sei. Não é da minha capacidade intelectual compreender, mas isso existe. Hoje lá em casa a gente tem uma geladeira que eu acho ela muito bonita. Esses dias eu vi um pouco triste que está começando a enferrujar embaixo. Eu acho ela o máximo, porque é daquelas de cor de alumínio, assim,
né? Que há uns anos atrás era chique, mas que agora é mais comum. Mas eu ainda acho bonita. Eu abro a porta, chego na cozinha, eu acho bonita aquela geladeira. E ela congela em cima, no freezer, lá os nossos alimentinhos. E embaixo ela refrigera bem. Então tá tudo certo. Lá em casa a gente não precisa de uma que passe e-mail. Então eu e o Pedro, a gente não precisa trabalhar a mais para comprar uma nova geladeira nesse momento. Só se ela estragar. Tomara que não. Mas uma das coisas desnecessárias que alguns de nossos irmãos fazem é: eu preciso ter essa geladeira. Eu vou dobrar o meu número de horas e eu vou trabalhar muito mais porque eu quero ter uma geladeira dessas. Primeiro, porque eu quero. Segundo, para eu poder ostentar. E aí eu que já trabalho bastante, às vezes a minha casa nem tá tão boa, o telhado tá precisando de reforma, mas eu quero ter uma geladeira que todo mundo tem inveja. E aí eu vou trabalhar o dobro, eu não vou ter tempo para minha família, nem para os meus filhos, nem para minha saúde, mas pelo menos eu vou ter uma geladeira de dar inveja. Onde está a realeza de Jesus aqui? Ela está um pouco esquecida. Porque esse irmão está um pouco equivocado. Agora, é claro, né? Tem pessoas que é fácil fazer isso. Ir lá e pagar 20 mil reais numa geladeira. Parece que esse era o preço na época que eu vi. Eu tenho exemplo, uma BMW, né? Um carro que eu nunca andei, mas sei que é uma coisa top. E aí o meu vizinho compra um carro, um Audi lá, sei lá, que é mais chique. Eu nem sei se é, tá? Tô dando exemplo que eu nem sei se é. Então, eu fico profundamente com inveja e eu vou comprar um carro da mesma marca que o dele, mas melhor que o dele. Porque eu quero mostrar que eu tenho mais condições. E nesse momento, a gente se perdeu. E nesse momento, as questões materiais são a nossa única razão de ser e de existir. E aí a gente perdeu o significado de por que nós estamos encarnados? Por que a gente nasceu na família que nasceu? Por que nós convivemos com os amigos que convivemos? Por que nós viemos na religião que nós escolhemos? Ou, por vezes, buscamos uma religião indo aqui e ali, né? A gente se perde no sentido de não encontrar uma realeza de Jesus, não encontrar um propósito para a nossa vida. Um dos maiores presentes que nós, os pais, por exemplo, podemos dar para a nossa família é a nossa presença. Além do alimento, que é a nossa obrigação para os nossos filhos, dar a nossa atenção, o nosso carinho, isso é impagável. Os nossos filhos precisam de nós para receber a educação, para receber os sims, para receber os nãos, para receber e dar muitos abraços. A realização de ver que nós, aos poucos, estamos auxiliando a conduzir outra vida, a ser uma boa pessoa. E quando eu esqueço ou eu só delego para outra pessoa fazer isso por mim, porque eu só preciso trabalhar, nesse momento eu esqueci, com certeza, o motivo pelo qual eu reencarnei. Porque se não fosse para nós evoluirmos, por que nós nasceríamos? Suponhamos que nós não concebêssemos a existência da reencarnação, e existem algumas doutrinas, alguns dos nossos irmãos, que ainda desconhecem ou negam a existência de outras vidas, de outras vidas, né? Vamos chamar assim, de outras encarnações, e que tá tudo bem, porque cada um a seu tempo de entendimento. Mas por que a gente nasceria? Para nascer e morrer?
Então, se fosse apenas para nascer, se manter vivo e morrer, a gente não precisaria, porque não tanto faria se tu é bom, se tu não foi bom pai, bom filho, se tu não foi um bom esposo, uma boa esposa, bom amigo, bom tio, bom padrinho, boa madrinha, tanto faz, eu só existo. Qual o propósito dessa vida? Ser bonzinho para ir para o céu ou ser mal para ir para o inferno? Não existe isso, porque este céu e este inferno estão dentro da nossa consciência, dentro das nossas escolhas, dentro da nossa conduta moral. Não existe um lugar físico onde você vai abrir a porta e o fogo estará queimando e que ali você vai permanecer. Teoricamente, tanto faria, porque você estaria morto. E o paraíso, eu sou agitada pra caramba. Eu acho que eu ia ficar em tédio no paraíso. Deitado, em berço esplêndido, sem fazer nada. Então, Deus nos deu a vida para isso. Ou para a gente ser queimado numa fogueira, não como bruxos, né? Mas no inferno. Ou ficarmos deitados, inúteis, numa eternidade. Não. Muitos de nós, quem não sabia disso me perdoa pela forma tão direta e explícita com que eu falei, mas muitos de nós que eu estou vendo aqui são estudantes da doutrina espírita, e estes estudantes não desconhecem, sabem da existência das reencarnações e sabem que nós estamos aqui para termos essa conduta moral, essa consciência moral. E o caminho, eu particularmente digo que não é um caminho fácil, mas o caminho mais fácil é um caminho que já foi desenhado, que já existe, que já foi percorrido, que são os exemplos de Jesus. Puxando a brasa, não é o inferno, puxando a brasa para o nosso lado, a Rosane na abertura falou da evangelização, né? A gente tem os estudos também. Um presente maravilhoso de presença, além de ser presente, é uma presença. Um presente maravilhoso que os pais podem dar aos seus filhos é trazer para a evangelização. E aqui eu faço um parêntese. Não precisa ser espírita para isso, sabia? Os nossos irmãos evangélicos, os nossos irmãos católicos têm evangelização. Os nossos irmãos evangélicos, nós moramos do lado de uma Assembleia de Deus, nós sabemos cantar todos os hinos da igreja, porque a gente ouve o tempo todo. Nós sabemos repetir as palavras que o pastor fala, aquelas coisas repetidas, sabe? Às vezes eu estou cozinhando e digo, graças a Deus. Eu estou repetindo, porque a igreja está falando, e eu automaticamente estou acompanhando. A gente canta, às vezes, alguns hinos, alguns que a gente cantava quando era católico, alguns que a gente canta aqui, a gente ouve lá e a gente canta junto. Lá na igreja, e não é só naquela que é dos nossos vizinhos, mas nas igrejas evangélicas, a nossa filha mais velha é evangélica. Nas igrejas evangélicas, como é que funciona a evangelização? Enquanto os pais estão aqui como nós, fazendo reflexões sobre a palavra do Cristo, as crianças estão na escolinha bíblica, com as professoras, aprendendo sobre Jesus. Nas igrejas, e quando elas crescem, tem um grupo que é a juventude. Essa a gente conhece bem também, né, Pedro? Porque eles tocam bateria até as 11 da noite. Cantando,
um pouco mais baixo, sem microfone, também do lado lá de casa, mas nós sabemos que em outras igrejas, como a Igreja Evangélica Luterana, tem o grupo da juventude. Na Igreja Católica tem as catequeses para as crianças de preparo para a primeira comunhão, e existem os grupos de jovens. Tem um grupo de jovens que as crianças entram com 10 anos. No Espiritismo, existem casas espíritas que é sábado de manhã. Existem casas espíritas que é sábado de tarde. Existem casas que é domingo de manhã. E tem quarta de noite aqui e em outras casas que a gente sabe, que são as evangelizações dos jovens e das crianças. Esse é, por exemplo, um dos presentes que os pais deveriam dar aos seus filhos. Porque na evangelização, eles começam a receber essa sementinha que fala sobre o Cristo. E sobre um Cristo vivo, um Cristo que nos deixou esses exemplos de bondade, mas também Cristo falava com firmeza aos doutores no templo, aos irmãos judeus contrariados com o seu comportamento, e ele nos falava sobre o bem, sobre ser correto, sobre ser honesto, sem pestanejar e com firmeza. Porque quando nós falamos de Cristo, da sua amorosidade, pureza e verdade, algumas pessoas pensam só num ser angelical, só bonzinho, mas não. Cristo era firme também com as suas palavras. E também com aqueles que o seguiam. A firmeza de um líder que sabe para onde está conduzindo os seus irmãos. Não os liderados, seus irmãos. Então, quando a gente traz as crianças para evangelização, nós estamos preparando o futuro. Que filhos nós vamos deixar para o mundo? Por vezes se fala, em função da poluição, que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Mas e quem está cuidando de que filhos nós vamos deixar para o mundo? Os filhos que só aprenderão sobre você tem que nascer, viver bem, trabalhar, adquirir, comprar, viajar, viver e morrer? Nós que estamos hoje nesta reflexão e tantos outros dias de tantas reflexões, precisamos despertar para a consciência que não. Que esse reino de Jesus, que não é neste mundo, ele está fora, ele está no mundo espiritual. Aqui, Pilatos o chamou de rei, mas ele não se dizia rei. Quando ele foi crucificado, colocaram um deboche na cruz dele, dizendo rei dos judeus. Mas ele nunca se disse o rei. Ele disse que ele era filho do Pai. Tu não é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Ele me deu a vida. Jesus só falava do amor do Pai. Jesus só falava do bem, da importância da caridade. Jesus nunca disse fora da igreja não há salvação, dizendo que nós tínhamos que frequentar templos. Nós estamos hoje juntos dentro de um templo, porque por vezes é mais fácil aprendermos juntos. Mas nós não precisamos de um templo material para ter Deus. Nós não precisamos de um templo material para aprender e seguir os exemplos de Jesus. Mas com certeza, juntos é mais fácil.
Porque se eu abrir o Evangelho e entender a palavra do Cristo de uma forma e você entender de outra forma, o que nós vamos fazer? Nós vamos conversar e entendermos o que o Cristo quis nos dizer. Quando Cristo nos convida a larga tudo e vem comigo, tem uma música assim, mas deixa de lado a tua vida e me segue. Sabe que vida que Ele está nos pedindo, nos convidando para deixar? A vida do egoísmo, a vida dos vícios, a vida do materialismo, a vida do ódio, a vida do rancor, a vida do ego. E Ele nos convida para nos prepararmos, para sermos cada vez mais amorosos, afetuosos, respeitosos com todas as gentes. Não somente com os nossos dentro dos nossos lares, mas com todas as gentes. Sorrir para os desconhecidos, sem se preocupar se você vai ser taxado de bobo ou não. Dar bom dia para alguém sem se preocupar em ser julgado e nem esperar a retórica. Se tu dá bom dia para alguém e a pessoa não te devolve, tá tudo bem, o teu dia tá bom e tu tá desejando para ela também um bom dia. Ela não precisa dizer. Meu pai dizia que precisava. Meu pai passava por um vizinho na frente de casa. Logo que eles se mudaram para onde meu pai e minha mãe moravam, tinha um vizinho muito carrancudo. Os mais jovens não sei se sabem que palavra é essa, carrancudo, mas é muito brabão, assim, uma cara de brabo, de antipático. E meu pai saía para trabalhar todos os dias e dizia, e o vizinho estava no portão, agarrado na cerca, olhando para a rua, porque ele entrava mais tarde, estava lá fumando, tomando café e olhava para a rua. Meu pai passava por ele e olhava e dizia, bom dia, vizinho. E o homem, nem te ligo. Meu pai ficava bem bravo, insistia. E ele dizia, um dia ele vai me responder. E a mãe falava, e o que tu vai ganhar com isso? Vou ganhar um amigo. E assim ele insistia. E o meu pai acabou que, na luta dele, ele teve razão. De tanto ele cumprimentar, um dia o vizinho disse, bom dia, de cabeça baixa. Outro dia ele falou, bom dia. No outro dia ele falou, bom dia, vizinho. No outro dia ele abriu o portão e falou, bom dia, vizinho. E no outro dia o vizinho começou a esperar meu pai para dar bom dia e desejar bom trabalho. O meu pai já desencarnou. O seu Nilson, que era o vizinho, não desencarnou, tá vivo, tá bem, e era o melhor amigo do meu pai. Eu não sei se meu pai estava certo. Não sei mesmo. Não tem fórmula. Eu não sei se essa é a melhor prática. Mas no propósito que meu pai tinha de conquistar a amizade dele, deu certo. E ele olhava para as pessoas e sorria. Às vezes, muito raro ainda, eu me pego dando bom dia para algum desconhecido. E é tão legal quando alguém devolve. Às vezes a pessoa passa e faz assim. E passa reto. Tudo bem, é uma escolha. Mas experimentem fazer isso. Eu espero que ninguém seja agredido, né? Não fiquem chateados comigo. Mas quem ainda não fez, por quê? Você fala só bom dia. Às vezes a gente só fala da boca para fora. Mas se a gente internalizar o sentimento e externar com o sentimento, é uma troca de energia. E o outro pode receber. Por que eu dei esse exemplo do bom dia? Porque com o exemplo a gente educa os nossos filhos. Os pais que trazem os filhos na evangelização estão dando um exemplo. Eles não estão dizendo que o espiritismo é a religião melhor do mundo e que não existe outro. Não, não é isso.
mas ele está ensinando para esse filho que buscar a Jesus, que buscar ser uma pessoa correta, honesta, caridosa, benevolente, é o caminho. Ser justo, ser honesto, ser caridoso, não se acomodar em ver um irmão com frio. Se você tiver meia dúzia de casaco em casa, não pode ser normal ver um irmão na rua passando frio e não se sentir tocado e impelido a ir em casa buscar um dos casacos para dar a esse irmão. Então Jesus nos traz esse convite de realeza no sentido de nós primarmos por uma vida verdadeira, por uma vida verdadeiramente sentida. E no nosso evangelho, na codificação da doutrina espírita, Kardec, então, se comunicava com a espiritualidade e existiam, eu não vou dizer um grupo, né? Eram grupos de espíritos incríveis, incrivelmente sábios, superiores. Tanto que no Evangelho a gente abre e por vezes tem vários nomes ou da cidade ou nome das pessoas que participavam de alguma forma desta codificação. Então, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos os 4 evangelhos lá na Bíblia, né? E esse evangelho, ele vem à luz da doutrina espírita, ele vem com todas as reflexões de estes espíritos, com muita sabedoria. Então, Kardec fazia as perguntas, e assim surgiam as discussões, e eles iam fazendo um entendimento do Evangelho para nos esclarecer. E dentro destas conversas, dentre estes espíritos, numa reflexão sobre este capítulo mais especificamente, veio uma rainha. Sim, uma rainha. Quando encarnada, ela foi rainha. E o que ela esperava? Provavelmente eu não conheço o protocolo do funeral de uma rainha, de um rei, mas provavelmente foi enterrada com suas joias, né, com a coroa. Eu sei que não, porque passa, né, para os seus descendentes, mas provavelmente com roupas muito ricas, com joias, com toda uma ritualística, pensando em quê? Que ao chegar do outro lado da vida, seria recebida como viveu aqui na Terra, como uma rainha. Tola ilusão. E aqui a gente tem o relato. Diz assim: uma realeza terrestre. Ela diz assim: quem melhor do que eu poderá compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é desse mundo? O orgulho me perdeu sobre a terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo se eu não compreendesse? Eu que carreguei comigo da minha realeza. O que carreguei comigo da minha realeza terrestre? Nada. Absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela, a realeza, não me seguiu até o túmulo. Rainha, eu fui entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação, quando em lugar de ser ali recebida como soberana, vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu acreditava bem pequenos e que eu desprezei na terra, porque não eram de um sangue nobre.
Então eu compreendi a esterilidade das honras e das grandezas que se procura com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar neste reino, é preciso a abnegação, a humildade, a caridade em toda a sua prática celeste, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, qual posição ocupastes, mas o bem que haveis feito e as lágrimas que enxugastes. E aí que tapa pra gente, porque ela conseguiu então enxergar que perda de tempo que ela fez, se achava superior, esnobou, desprezou, e quando chegou lá, ela era a desprezada, ela era a esnobada, e ela se sentiu humilhada, porque estes estavam bem acima dela. Mas aqui, um parêntese, não porque ela era rainha, mas porque ela foi mesquinha. Porque se ela fosse uma rainha bondosa, caridosa, cuidadora das pessoas do seu reino, não importava a coroa material, pois ela chegaria no reino dos céus, assim como aqueles que ela desprezou. Então, o convite do nosso capítulo e a nossa reflexão de hoje nos chama para a nossa transformação em conduta, a conhecida expressão chamada reforma íntima, que nós precisamos olhar para dentro e fazer uma reforma. Sabe quando a gente vai fazer uma faxina em casa, uma limpeza, uma reforma, e primeiro a gente faz uma bagunça para depois limpar e colocar tudo no lugar? E os restos, os entulhos, a gente tem que descartar, tirar da nossa casa. Esse é o convite deste capítulo, que a gente bote fora tudo o que não está funcionando, tudo que não é bondade, tudo que não é bom, tudo que não é amor, tudo que não é luz. Que a gente faça essa faxina e que a gente se permita colocar fora, seguir o ensinamento de Jesus, deixando de lado aquela vida e indo-lhe seguir, buscando sermos a cada dia pessoas um pouco melhores, mais amorosas, respeitosas, que a gente não perca o tempo na mágoa e na dor, que a gente consiga passar por cima do nosso orgulho e do nosso ego e buscar aqueles que nos ofenderam, se eles assim são importantes, como pais, mães e filhos. Que a gente possa pedir ajuda para Jesus, para que a gente possa aprender. A prece não precisa ser longa, a prece não precisa ser feita, a prece basta ser sincera. Se eu disser para Jesus, Jesus me ajuda, eu quero, mas eu não consigo perdoar, você está orando. Seja sincero consigo e busque a cada dia mais sorrir para a vida e agradecer a Jesus por todos os seus ensinamentos. Muito obrigada, meus irmãos.